Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E nesse domingo, um dia fraco de informações sobre o Atlético Paranaense, eu resolvi fazer uma coisa diferente com vocês. A gente vai fazer uma tier list com os jogadores do elenco do Atlético Paranaense da temporada 2022. Então, antes da gente começar, já peço que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receberem notificações sempre que algum conteúdo novo for publicado e compartilhem o vídeo nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense. Eu volto logo depois da vinheta para a gente fazer essa tier list. Então, bora lá. Eu acho que a grande maioria já conhece a dinâmica das tier lists. Embaixo tem os jogadores do Atlético ordenados por posição e dentro das posições ordenados por número de camisa. E em cima eu tenho 5 categorias em que eu vou dividir esses jogadores. Quais são essas categorias? Craque, jogadores que eu considero indispensáveis e que fazem a diferença dentro de campo. Titulares, jogadores que devem entrar como titulares, evidentemente, na maior parte das partidas. Compõem elenco, jogadores que têm utilidade, são boas opções no banco de reservas ou que podem até ser titulares em circunstâncias específicas. Empresta, jogadores que eu entendo que têm capacidade ou potencial para vestir a camisa do Atlético, mas que talvez não tenham espaço nesse nosso elenco e que por isso podem fazer uma boa temporada em outros clubes emprestados, voltar com mais moral e mais ritmo de jogo para quem sabe pleitear uma vaga no elenco do Furacão na temporada 2024. E por último, dispensa ou negocia a categoria autoexplicativa, jogadores que não fazem parte ou não deveriam fazer parte dos planos do Atlético para a próxima temporada. E nesse vídeo especificamente eu vou pedir desculpas e licença para vocês, mas eu vou precisar gravar olhando para a tela até para poder movimentar os jogadores dentro da nossa tier list. Então não é falta de educação, não é falta de respeito, eu vou realmente virar para cá e a gente vai conversando dessa maneira, beleza? Primeiro nome da nossa tier list, goleiro Bento, revelado pelas categorias de base do Atlético, assumiu a titularidade com a confiança da diretoria no momento em que o Santos foi negociado com o Flamengo. E acho que mostrou durante 2022 que é um goleiro de altíssimo nível, confiabilíssimo, com potencial para ser um gigante, talvez aí fazer uma carreira nos grandes clubes da Europa. E o Atlético tem muita sorte de ter o Bento debaixo das traves. Eu vou colocar ele como titular. Segundo nome da nossa lista, Léo Link, foi o terceiro goleiro do Atlético na última temporada. Foi pouco utilizado e acho que a gente viu muito pouco dele até esse momento para poder fazer uma avaliação, mas o pouco que eu vi dele até hoje, confesso que não me agradou, não me passa segurança, e para um goleiro isso é fundamental. Então, o que eu entendo que seria uma boa opção para o Léo Link? Empréstimo. Acho que ele poderia muito bem ganhar cancha, ganhar experiência, e quem sabe mostrar mais qualidades disputando, seja o Campeonato Paranaense, seja o Campeonato Paulista, por exemplo, por outro clube, e voltando ao Atlético ou na metade do ano, depois do término dos estaduais, ou até no final do ano, depois de ter disputado uma Série B do Campeonato Brasileiro. Anderson foi o goleiro reserva do Atlético durante a temporada 2022, depois da negociação do Santos com o Flamengo. Fez um bom campeonato paranaense com a equipe de aspirantes. Teve alguns bons desempenhos no Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, manteria para compor elenco, mas acho que a grande maioria de vocês já sabe, o Anderson tinha contrato com o Atlético só até 31 de dezembro e acabou assinando um pré-contrato para jogar no Cruzeiro em 2023. Deve ser o reserva do Rafael Cabral por lá. Então acho que faz pouco sentido mantê-lo aqui. Eu vou colocar o Anderson como dispensa ou negocia. Como vocês podem perceber, acabou sobrando vagas de goleiros no elenco profissional, jogadores que não estão na nossa tier list, mas o Atlético tem, dentro das categorias de base, um Gabriel Pereira, que fez uma Copa São Paulo de futebol júnior muito boa no ano passado. Tem o Mikael, goleiro de seleção nas categorias de base. Acho que eles poderiam muito bem ser aproveitados no elenco principal na próxima temporada. Não vejo necessidade, em um primeiro momento, de contratar novos jogadores para a posição. Então, encerrando aí os goleiros, vamos falar de zagueiros. Primeiro nome da nossa tier list, colombiano Nico Hernandes. Zagueiro de bom nível, talentoso, bom com a bola. Foi importante para o Atlético em 2021, na conquista da Sul-Americana, quando a gente jogou com 3 zagueiros na maior parte da temporada.
teve alguns bons momentos em 2022 também, mas oscilou bastante, cometeu algumas falhas, e acho que dentro de um contexto onde o Atlético tem muitos jogadores estrangeiros e as regras da CBF impõem um limite de 5 relacionados para cada partida somente, eu acho que nesse momento faria muito sentido para o Atlético dispensar, no sentido de não renovar o contrato do Nico, que se encerra na metade do ano, e permitir que ele busque um novo clube, seja de volta ao futebol colombiano, como já foi especulado no Atlético Nacional, seja no futebol do exterior, aí em outro destino, ou até mesmo no futebol brasileiro, que não seria o ideal, mas acredito que seja o melhor caminho, principalmente se o Atlético levar adiante o interesse que é sabido na contratação do Alexis Duarte, zagueiro paraguaio do Cerro Porteño. Segundo nome da nossa lista, Pedro Henrique, durante muito tempo titularíssimo do Atlético ao lado do Thiago Heleno. E acho que mesmo com a falha da Libertadores em 2022, talvez tenha sido o segundo melhor zagueiro do Furacão na temporada. Mas eu sou partidário de uma teoria que diz que em ciclos de 4, 5 anos, você precisa dar rodagem ao elenco, seja para capacitar algum setor tecnicamente carente, ou seja para permitir a inserção de novos elementos no grupo e uma maior competitividade. E acho que o relacionamento do Pedro com a torcida fica um pouco desgastado depois da falha que ele teve, que, ao meu ver, foi crucial no resultado negativo da final da Libertadores. Até aquele momento o Atlético fazia um jogo taticamente muito correto. Como existem clubes interessados, a saber aí Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, clubes do exterior e outros tantos clubes que teriam consultado o Atlético, mas teriam um interesse mais limitado por conta da questão financeira, acho que a melhor saída para todos os lados nesse momento é permitir uma negociação do Pedro para que ele busque novos ares e o Atlético possa contar com novos zagueiros. Matheus Felipe, um zagueiro que impressionou muito no Campeonato Paranaense, a maior parte da torcida pelo menos, não me incluo nessa maioria. Acho que fez um Paranaense bem correto, um jogador de muita imposição física, mas que acabou entrando numa fria, no sentido de que era um jogador que não tinha experiência em grandes competições, acabou se tornando, em muitos momentos, a primeira alternativa na zaga do Atlético. Em alguns momentos foi bem, em outros nem tanto, mas vejo como uma opção razoável para o elenco. Acho que pode ajudar o Atlético em 2023. Gostaria de vê-lo em campo no Campeonato Paranaense, ganhando um pouco mais de cancha, de experiência, e acho que vai sim ser um jogador minimamente útil para o Atlético na próxima temporada. E para encerrar a sessão de zagueiros, Thiago Heleno, general da Baixada, grande referência do sistema defensivo do Atlético, 34 anos de idade, e sem dar nenhum indício de que estaria perdendo gás. Acho que o general é parte importantíssima do time do Atlético, tecnicamente, com e sem a bola, um jogador que tem uma capacidade de passe muito grande por se tratar de um zagueiro, tanto passes curtos quanto passes mais longos, uma liderança dentro e fora de campo, e acho que vou colocá-lo aqui como craque, uma das referências ofensivas do elenco. Acabei tirando aí um pouco do zoom da nossa tier list para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla das opções, dando início ao setor de laterais do elenco. Kelvin, que eu considero até uma vitória pessoal minha. Defendi desde 2019 que precisava de uma sequência para se firmar, que não poderia entrar no time e sair como vivia acontecendo. E com o Filipão, finalmente, infelizmente, essa sequência veio. Acabou se consolidando, é um dos jogadores mais valorizados do elenco, tanto a nível financeiro quanto em questão de moral dentro do clube. A meu ver, titularíssimo. Começa 2023 muito bem cotado. Mesmo caso do Abner. Abner, lateral esquerdo, que o Atlético contratou da Ponte Preta quando negociou o Renan Lodge com o Atlético de Madrid. Muito bom com a bola, bom passador, bons cruzamentos também. Um jogador que se oferece muito como opção na saída de bola. É muito importante nesse aspecto e acho que, mesmo não contando com a simpatia da maior parte da torcida, vejo como um jogador com muita qualidade e deve começar o ano de 2023 como titular.
Nome seguinte, Luiz Manuel Orejuela, lateral direito colombiano, que esteve emprestado pelo São Paulo ao Atlético na temporada. Não acho que seja o bagre que todo mundo vende nas redes sociais, mas visivelmente um jogador que não tem a capacidade suficiente para ser titular de um time que almeja os títulos que o Atlético almeja, e principalmente um jogador que não vale a quantia estipulada em contrato para aquisição dos seus direitos econômicos. Salvo engano, na casa aí de 12, 13 milhões de reais. Acho que seria rasgar dinheiro, algo que a gente sabe que o Petralha não tem costume de fazer. Então, dispensa aqui no caso é permitir a volta dele ao São Paulo, que já é, inclusive, que a diretoria tem intenção de fazer. Pedrinho, lateral que o Atlético contratou do Vitória no último ano. Muita capacidade ofensiva, um jogador bem interessante a nível criativo. Acho que oscilou durante a temporada, que foi a primeira que ele passou inteira no Atlético. No começo do ano foi muito bem no Campeonato Paranaense. Talvez não tenha correspondido em outros momentos nas principais competições, mas viveu uma crescente de desempenho no final do Brasileirão. Acho que chega no ano de 2023 mais pronto e vai ser uma boa opção do elenco, tá? Acho que aqui a gente tem o primeiro poupa-tempo, Fernandinho, que voltou ao Atlético depois de 8 anos de Premier League, se tornando o maior brasileiro da história do campeonato inglês. É uma liderança e é um cracaço. Ele é inquestionável, não vou nem me alongar para a gente não perder muito tempo falando disso. Matheus Fernandes, um volante que o Atlético contratou emprestado do Palmeiras, tem uma cláusula de compra inserida no contrato, no valor acho que de 4 milhões de euros, salvo engano, e um jogador que, embora tenha tido um bom começo de carreira no Botafogo, tanto no Palmeiras quanto na passagem dele pelo futebol europeu, não conseguiu repetir o melhor desempenho técnico, muitas vezes foi reserva, como aconteceu no Atlético, e mesmo quando entrava em campo não conseguia mostrar grandes desempenhos. Destino natural dele, encerramento do empréstimo, com o Matheus Fernandes voltando ao Palmeiras, possivelmente para ser emprestado novamente para outro clube. Vitor Bueno, uma contratação que chegou sob a desconfiança de muita gente, minha inclusive, tá? Mas que em alguns momentos se mostrou útil, seja jogando aberto, seja jogando como meio atacante, como um reserva do Terans, e acho que não é o caso da gente exaltá-lo demais, não acho que concorre a uma vaga no time titular, mas é um jogador útil, tem a sua versatilidade e pode ser importante na próxima temporada como uma opção no banco de reservas. Hugo Moura, volante que o Atlético contratou durante a temporada 2022. Primeiro por empréstimo, depois adquiriu em definitivo, pagando 6,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Flamengo. É um jogador de muita intensidade, um jogador que inclusive conta com muita simpatia da torcida. Teve alguns momentos de infelicidade, como aquela expulsão contra o Palmeiras, por exemplo, mas eu acho que é um jogador que pode ajudar o Atlético ao longo da temporada como uma opção. Não acho que seja um titular, mas acho que um jogador útil para se ter no banco de reservas. Léo Cittadini, que chega ao Atlético em 2019, ao fim do seu contrato com o Santos. Durante a temporada ganha a vaga como titular ao lado do Bruno Guimarães e do Wellington naquela ocasião. Foi importante durante muito tempo, sendo uma ferramenta de intensidade, de pressão, mas acho que depois de 4 temporadas, alguns problemas físicos, uma relação já de um pouco de desconfiança com os torcedores, eu acho que o melhor caminho para todos os lados seria o Cittadini buscar um novo clube para jogar na próxima temporada. Eric, que também chega ao Atlético em 2019, na verdade no finalzinho de 2018, do Operário de Ponta Grossa, onde ele era um jogador de mais saída, de mais controle do meio de campo, e acaba ao longo do tempo se transformando em um volante de contenção, um jogador mais marcador do que criador. Termina a temporada, ao meu ver, melhor do que o Hugo, então a princípio é titular do Atlético, se o Atlético for jogar com cabeça de área, mas sei que muita gente torce o nariz para o Eric e acho que ele poderia ser negociado até, desde que o Atlético contratasse um outro volante para compor o elenco e que esse volante fosse melhor do que o Hugo Moura, que não se mostrou confiável
em vários momentos. Bryan Garcia, volante equatoriano, que o Atlético contratou no início da temporada de 2022, pagando 1,5 milhões de dólares, e que conseguiu, em um primeiro momento, impressionar, e em um segundo momento acabou perdendo esse espaço por diversas razões, nem todas elas ligadas ao campo de jogo. Para ser bem sincero, eu acho que o Bryan ele poderia ser uma opção interessante como composição de elenco, mas como ele foi muito pouco utilizado e a gente vê o Atlético disposto a manter a maior parte dos volantes para a próxima temporada, eu acho que o melhor caminho para ele em 2023 seria um empréstimo. Alex Santana, volante revelado pelo Internacional, boas passagens por Paraná Clube, por Botafogo, por Ludogorets, de onde o Atlético contratou durante a temporada 2022, chegou e imediatamente impressionou pela capacidade que tem tanto com a bola quanto sem a bola, bom passador, bom finalizador de média distância, jogador que seria extremamente útil para a maior parte dos clubes do Brasil, e acho que ele começa a próxima temporada como um titular, tá? Aí a gente tem aqui Christian, revelação das categorias de base do Juventude, que o Atlético trouxe para terminar de formar o CT do Caju. Teve um paranaense muito bom em 2020, acabou não sendo tão aproveitado quanto eu acho que deveria, tanto em 2020 quanto em 2021. E em 2022 conseguiu em algum momento se tornar titular, sofreu um problema físico grave, voltou bem no finalzinho da temporada, não teve tempo de mostrar muitas capacidades. Mas acho que é um jogador de quem o Atlético não deveria abrir mão, até pelo fato de ter uma ferramenta que poucos jogadores no Brasil hoje têm, a finalização de média e longa distância. É um bom passador, tem boa visão de jogo, precisaria melhorar um pouquinho ainda a questão da defesa, mas é um jogador bastante útil, eu manteria para a próxima temporada. Dando sequência à nossa tier list, falando agora de atacantes, Marcelo Cirino, acho que é bastante conhecido da maior parte dos torcedores, formado pelo próprio Atlético, fez parte de campanhas importantes, acho que tem um dos lances mais marcantes e mais emblemáticos da história recente do Atlético, naquela final de Copa do Brasil contra o Internacional. Voltou ao clube no começo do ano, não conseguiu mostrar grandes qualidades e acabou sofrendo um problema físico grave. Eu sei, pelo menos é o que eu ouço e leio nas redes sociais, que a maior parte da torcida gostaria de ver o Cirino aqui. Dispensa. Mas eu sou da seguinte opinião. É um jogador importante na história do clube, que se lesionou defendendo a camisa do Atlético. Acho que deve voltar só da metade do próximo ano para frente. Dificilmente o Atlético conseguiria liberá-lo agora. E acho que mesmo que conseguisse, seria uma grande trairagem da parte do clube com um jogador que fez parte de grandes momentos. Então, o que eu particularmente faria? Deixa o Cirino se recuperar, deixa ele voltar a campo de lá em junho, julho, provavelmente. Fica com ele no elenco até o final da próxima temporada. Permite uma recuperação física completa do jogador. Ele deixa o clube saudável, né? De repente recebendo aí até algumas homenagens, porque fez parte de grandes momentos. E cada um seguiria a sua vida. A não ser, é claro, que ele mostre um desempenho que até esse momento ele não mostrou, mas acho pouco provável. Canóbio, que foi contratado pelo Atlético em 2022, assim como diversos outros nomes dessa lista, chegou a ter alguns bons momentos, mostrou algumas qualidades, oscilou bastante e acho que a maior parte da torcida do Atlético hoje não tem lá muita paciência com ele, mas gosto de algumas coisas que eu vi no Canóbio ao longo da carreira. Acho que a passagem dele pela seleção uruguaia durante a Copa do Mundo pode acelerar o amadurecimento do jogador. E acho que desde que ele seja utilizado de uma maneira mais próxima daquilo que ele fazia no Peñarol, pode ser uma boa opção para o Atlético em 2023. Gostaria de vê-lo jogando mais de uma maneira que seja mais familiar para ele. E eu gostaria de ver o Canóbio começar a próxima temporada como titular. Vitinho, aí na sequência, revelado pelo próprio Atlético, foi vendido ao Dinamo de Kiev em 2021, acabou voltando emprestado em 2022 por conta de toda a situação política que envolve a guerra da Ucrânia, e a verdade seja dita, a maior parte do tempo não conseguiu render aquilo que se esperava dele,
mas teve aí alguns bons momentos, entre eles a última partida do ano contra o Botafogo na Arena, onde ele foi mais produtivo do que vinha sendo. E acho que a grande questão aqui é o que custaria a permanência do Vitinho. Se for um valor acessível, se for até um novo empréstimo até dezembro, porque o contrato atual dele vence em 30 de junho, acho que valeria a pena para o Atlético manter como composição de elenco. Mas se for um valor inacessível, se envolver algum desembolso de grande monta por parte do clube, acho que o Vitinho imediatamente sairia de compor elenco para dispensa negocia. Não que eu não goste do jogador, muito pelo contrário, adoro o Vitinho, defendi muito o Vitinho, enquanto o Atlético teve aí Carlos Eduardo, Brian Romero, alguns jogadores horrorosos pelo lado esquerdo do ataque, mas acho que de repente é um bom momento para o Vitinho buscar uma nova oportunidade, um novo desafio na carreira, ao mesmo tempo que o Atlético pode encontrar boas alternativas no mercado, possivelmente com o mesmo valor, ou um valor muito próximo daquilo que o Dínamo exigiria para uma liberação definitiva do Vitinho. Terans, acho que é mais um poupa-tempo, é um dos craques do elenco, um jogador que desequilibra partidas, importantíssimo em vários momentos durante esse ano. Acho que, inclusive, passou muito mais tempo no banco de reservas do que deveria. A meu ver, titularíssimo, um dos craques do elenco. Não vou nem me estender muito. E vamos falar aí de Tomás Coelho. Coelho foi um jogador importante no Red Bull Bragantino na última temporada, né, fazendo o balanço da ofensividade do Elinho, recompondo, ocupando muito espaço em campo, um jogador de muita agressividade em relação ao marcador, sempre procura o confronto individual. Acho que teve boas partidas no Atlético. A torcida sei que torce um pouco o nariz, não gosta muito, mas gosto do argentino. Acho que no mínimo compõe elenco. Mas se a decisão fosse minha, começaria a próxima temporada como titular. Inclusive, olhando aqui, acho que isso inclusive acabaria empurrando pela presença de Fernandinho, Alex Santana e Terans, o Eric um pouco mais para baixo. Então eu vou colocar o Eric aqui em compõe elenco. Rômulo é um jogador que se destacou no Campeonato Paranaense de 2022 como um homem de referência no ataque, foi um dos artilheiros da competição, o artilheiro do Atlético, né, pelo menos. E acho que acabou muito prejudicado durante a temporada sendo utilizado pelo lado de campo. Não que ele não possa fazer essa função, mas acaba ficando a sensação de que ele poderia ter produzido mais se tivesse trabalhado em uma região do campo mais próxima daquela onde ele conseguiu destaque no começo do ano. Acho que é um jogador que ainda no mínimo compõe elenco, porque, a meu ver, acrescenta mais do que o Pablo, por exemplo, mas isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Mas se for para a gente ver aquilo que a gente viu em 2022 mais uma vez, ou seja, o Vitor Roque titular e o Pablo reserva, ou vice-versa, e o Rômulo forçado a atuar pelos lados, acho que aí talvez o melhor caminho para ele fosse um empréstimo, mas por enquanto vou mantê-lo aqui. Vitor Roque, maior contratação da história do Atlético, que pagou 24 milhões de reais ao Cruzeiro para tirá-lo lá da Toca da Raposa. Foi importantíssimo em 2022, acho que tem tudo para ser ainda mais importante em 2023, então nem vou me estender muito. Vitor Roque vai direto aqui para a prateleira de craques. Falando agora de Pablo. Pablo, que acabou muito prejudicado pela forma como o Atlético jogou em 2022, muitas bolas longas, e ele é um jogador que nas melhores fases da carreira, que coincidentemente também foram no Atlético, foi um jogador de deixar um pouco mais a área, participar um pouco mais das construções para depois atacar o espaço, procurar se infiltrar na área para concluir. Não acho que seja um jogador brilhante, mas acho que abriu mão de muita coisa para voltar ao Atlético, e acho que por uma questão até de respeito e de verificar o que ele pode produzir em um segundo momento, para não descartá-lo imediatamente, um jogador que compõe o elenco, mas que começaria a temporada disputando esse posto de reserva imediato do Vitor Roque com o Rômulo, sem nenhuma preferência em relação aos dois. Quem jogar mais bola, a meu ver, tem o direito de ficar com essa posição. Paulo Turra nem sei porque eu coloquei aqui, na verdade. Nosso comandante já confirmado para 2023, acho que não dá para tê-lo como uma certeza, é uma grande aposta. Então, na realidade, vou mantê-lo aqui embaixo, a gente vai falar dos jogadores emprestados.
Não são todos, porque o Atlético tem mais de 20, mas tem, a meu ver, os principais nomes. Se não está aqui e você tem curiosidade de saber o que eu penso, deixa nos comentários, mas muito provável que se não está nessa lista, a minha posição é de que pode ser negociado sem maiores prejuízos. Primeiro nome é Felipe Aguilar, zagueiro colombiano que o Atlético contratou do Santos em 2020 e que em nenhum momento fez sentido e em nenhum momento justificou o investimento. A verdade é que teve uma passagem ruim pelo futebol da Colômbia, não é titular do Lanús nesse momento e dificilmente o clube argentino vai exercer a opção para comprá-lo em definitivo, de modo que o Atlético ou empresta novamente depois de 30 de junho, quando acaba o empréstimo ao futebol argentino, ou negocia uma dispensa, mas acho que o mais natural seria um novo empréstimo. Pulando aí o Bissoli, que eu vou jogar para o final, vamos falar de Luan Patrick. Fez algumas boas partidas pelo América Mineiro. Chegou a ser titular em um primeiro momento, depois foi uma opção a partir do banco de reservas. Chegou a jogar como lateral direito, mas acho que nesse momento não faria sentido para o Atlético tê-lo no elenco. Acho que o melhor destino ainda é um novo empréstimo. Gostaria de ver o Luan Patrick e alguns outros nomes que vão aparecer por aqui jogando o Campeonato Paranaense por uma equipe de aspirantes, mas a gente sabe que o Atlético já decidiu que não vai dar continuidade a esse projeto, que eu lamento. Então, acho que o melhor caminho para o Luan, já desde janeiro, seria um novo empréstimo. Mesmo caso do Lucas Halter, que jogou o final da temporada 2022 emprestado ao Goiás no Campeonato Brasileiro. Segundo informações, o Goiás quer permanecer com o jogador, que também quer permanecer em Goiânia. Então, como faz pouco sentido imaginar alguma coisa diferente, vamos de Lucas Halter emprestado mais uma vez. Zé Ivaldo. Zé Ivaldo foi uma peça importante do Cruzeiro na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em condições normais de temperatura e pressão, poderia inclusive permanecer na Toca da Raposa, mas o entendimento do técnico Paulo Pesolano é que ele precisa de jogadores mais ágeis, mais velozes para o sistema defensivo, para uma campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Zé acabou não tendo a opção de continuar no Cruzeiro. Volta ao Atlético, já existe uma informação de que o Atlético vai reintegrar ao elenco. Eu acho que era um bom momento para o Atlético capitalizar com a boa fase e negociar o Zé, mas também não vou ficar dando murro em ponta de faca. Se o clube entendeu pela reintegração, acho que é um jogador para compor elenco. Não acho que devesse começar a temporada entre os titulares. O Atlético deveria contratar um jogador para formar dupla com o Thiago Heleno, mas acho que, inclusive, entre as opções que existem hoje no grupo de jogadores, talvez seja o melhor cotado para começar a temporada 2023 entre os titulares. Nicolas, que também fez um bom campeonato brasileiro na Série B, o Nicolas pelo Grêmio, onde ele anotou 2 gols, deu 10 assistências, foi uma peça importante do Grêmio em muitos momentos. Acho que ele poderia ser reintegrado para compor elenco, mas o Atlético entendeu por bem que esse momento de valorização e a proximidade do final do contrato do jogador, que se encerraria em 31 de dezembro de 2023, era uma oportunidade para negociá-lo. Já negociou com o América Mineiro, então acho que não adianta a gente ficar insistindo naquilo que não faz sentido. Nicolas, negociado, fica aí na base da nossa lista. Mesmo lugar para onde vai Pablo Siles, o volante uruguaio que o Atlético contratou do Danúbio, depois de uma boa passagem emprestada ao Vitória, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 também. Teve um começo mais ou menos animador pela equipe de aspirantes do Paranaense, mas nunca conseguiu entregar pelo time principal algum desempenho digno de nota. Melhor caminho é ou um novo empréstimo ou uma dispensa. Considerando a qualidade do jogador, eu acredito que o melhor caminho seja realmente uma dispensa. Vamos inverter aqui e falar de João Pedro Moura, jogador que está emprestado ao Pafos do futebol da Bielorrússia. Fez um belíssimo campeonato paranaense no último ano, não entendi esse empréstimo para o exterior. Gostaria de vê-lo na equipe de aspirantes em 2023, se essa equipe fosse existir, mas como o clube decidiu que não é o caso, acho que no mínimo deveria ser observado durante a pré-temporada como uma opção interessante de meio atacante, que o Atlético só tem o Vitor Bueno
como alternativa ao Terans nesse momento. Falando agora de Jajá, que esteve emprestado ao Cruzeiro na temporada 2022, assim como o Zé Ivaldo, deve voltar ao Atlético e ser reintegrada. Essa informação existe, já foi divulgada por alguns jornalistas. Teve alguns bons momentos, especialmente no começo da passagem pelo Cruzeiro, depois teve alguns problemas físicos. Acho que é um jogador interessante, que tem alguns problemas de comportamento extracampo, mas que desde que bote na cabeça que precisa se preocupar exclusivamente em jogar bola, pode ser útil ao Atlético na próxima temporada. Começaria 2023 como uma alternativa no banco de reservas. Matheus Babi, que está emprestado ao Santa Clara do futebol português até a metade do ano. Um jogador que eu gostei muito dele na passagem pelo Botafogo, teve um começo legal pelo Atlético na última temporada, mas acabou sofrendo uma lesão muito grave, alguns dizem que é a mais grave do futebol. Voltou, não conseguiu readquirir ritmo de jogo, acho que ficou devendo e acabou-se chegando à conclusão de que a melhor alternativa seria emprestá-lo para que ele pudesse jogar. Teve um começo vacilante no Santa Clara, mas mostrou uma melhora de desempenho nos últimos jogos. É caso de se acompanhar de perto como vai ser o rendimento dele lá, mas acho que pode sim ser uma opção de composição de elenco para a próxima temporada a partir de junho, desde que ele continue mantendo esse bom desempenho lá no futebol português. Bem diferente do Bissoli, que fez um grande ano pela Bahia, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mas que entendo que pelo momento de valorização, pelo fato do Atlético ter um Vitor Roque e mais algumas alternativas que estariam à frente do Bissoli, caso do próprio Rômulo, do Pablo, é um momento do Atlético capitalizar com o jogador e vendê-lo como de fato deve fazer. A intenção do Atlético, segundo informações, é de fato negociar o Bissoli. E a gente vai encerrando a nossa tier list. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Com esse vídeo de hoje, vocês devem entender um pouco melhor como é que eu enxergo o elenco do Atlético, e a partir daí a gente vai poder conversar sobre outros assuntos. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente volta a conversar amanhã, segunda-feira, em mais um vídeo aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.